Fala galera, professor Lucas Crispim na área novamente, professor aqui do canal Aulas em Casa, meu canal pessoal aí de ciência, curiosidades, física, computação e tudo mais. Bom pessoal, vamos dar seguimento aí às resoluções das questões do PISME, né, da UFJF. E hoje, portanto, a gente vai resolver a questão 12 da prova fechada do PISME, do módulo 2, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa questão. Tá aí a nossa questãozinha do PISME 2 de 2020, tá? E a gente vai resolvê-la aqui. Então, vou ler rapidamente para vocês, pessoal. O que está dizendo? Ó, numa experiência, temos 3 beckers idênticos, cheios de água até a borda. O becker é como se fosse uma vasilha, um copinho, tá? O becker A contém apenas água, o becker B contém, além da água, um bloco de madeira flutuando na superfície. No becker C, um segundo bloco de madeira completamente submerso está preso por uma linha fina presa ao fundo do becker. A densidade dos blocos de madeira é a metade da densidade da água. Os 2 blocos de madeira possuem massas iguais. Beleza, pessoal? Aí está aí a nossa figurinha, né? Com o becker A, B e o C. E no final fala o seguinte, ó, uma balança mede o peso de cada becker em cada situação descrita, resultando nos pesos representados por PA, PB e PC, respectivamente. Selecione a alternativa que representa a relação correta entre esses pesos. Então é para a gente fazer aí as relações entre os pesos, né? Então vamos começar aqui, ó, pela primeira situação. Essa é a primeira situação, essa é a segunda situação. E essa é a terceira situação aí que a gente tem no nosso problema. Na primeira situação ela é muito simples, né? A gente vai medir aqui o peso dela, a gente tem aqui a massa de água, né? Massa de água vezes a gravidade, tá? Então, a gente tem aí só água aqui no caso, tá? A segunda situação, o que a gente vai ter, ó? Eu vou simular aqui, ó, como se não tivesse havido esse deslocamento de água e depois vou subtrair aí, no caso, a parte que foi tirada de água devido ao bloco. Então vamos lá, ó. A gente tem lá a massa de água vezes a gravidade, tá? Primeira aproximação. Está lá dentro do becker lá o nosso bloco, né? Então a gente tem a massa do bloco vezes a gravidade. E agora a gente tem que descontar esse líquido aqui, ó, essa quantidade de líquido aqui, ó, que foi retirada devido a eu ter colocado o bloco lá. Só que eu sei que o peso do líquido deslocado aqui é o empuxo, né? Então eu vou diminuir aqui o empuxo. Isso vai me dar ali o peso líquido ali desse becker aqui. Agora o que a gente deve lembrar é o seguinte, pessoal. Vamos fazer o diagrama de forças desse bloco aqui, ó. Fazendo o cantinho aqui, ó. A gente tem lá o peso do bloco, né? Peso do bloco. E o que equilibra ele aí, o que mantém ele em equilíbrio vertical é o empuxo, né? O empuxo que é uma força que tenta expulsá-lo do líquido, né? Então eles são iguais, tanto o empuxo quanto o peso. E o nosso peso aí, ó, né? Nosso peso ali no caso é numericamente a massa do bloco vezes a gravidade. Então, olha, reparem, aqui nesse caso o empuxo é igual ao peso do bloco, certo? Então quando eu for fazer essa soma aqui, ó, então o peso do bloco menos o empuxo, ó, eles vão se anular e eu vou ficar só com a massa de água vezes a gravidade. Tá? Então é só uma situação aí um pouco enganosa, né? Poderia enganar o aluno. Mas aqui a gente vê, fazendo o diagrama de força no bloco, que tanto o empuxo quanto o peso do bloco eles são iguais nessa situação. Quando você vai somar aqui tudo que está envolvido no becker aqui, né? Você vê que você fica apenas com a massa de água vezes a gravidade. Tá? Agora vamos para a terceira situação. Então eu vou repetir o que eu fiz. Ó. A gente tem ali a massa de água vezes a gravidade. Tá? A gente tem a massa do bloco vezes a gravidade, tá? E a gente tem que descontar o empuxo, que é o líquido deslocado ali no caso, ó. Então foi deslocado aqui um líquido. Agora vamos fazer o diagrama de forças no bloco, para ver o que acontece, ó. No bloco a gente tem, ó, peso do bloco, apontado para baixo, né? A gente tem um empuxo apontado para cima. E para manter o bloco lá submerso, eu tenho uma tração no fio, né? Para baixo, ó. O fio exerce uma tração aqui, né? E para manter aqui, no caso, o bloco em equilíbrio para baixo.
Nesse caso, pessoal, olha, o nosso empuxo ele é numericamente igual à tração mais o peso do bloco, né? Nessa situação aqui, ó, a gente tinha a igualdade. Um era igual ao outro. Aqui não, ó. Aqui o empuxo, ele é o peso do bloco mais uma contribuição da tração, tá certo? Então, o que vai acontecer aqui nessa soma? Ó, a gente vai ter a massa de água vezes a gravidade. A gente vai ter a massa do bloco vezes a gravidade. E o empuxo, ele é o peso do bloco, que é a massa do bloco. Lembrando que eu tenho que diminuir o empuxo, né? Então, é a massa do bloco vezes a gravidade, né? Menos, no caso aqui, ó, também a tração, ó. Menos a tração também. Então, o líquido disso aqui vai ficar o seguinte, ó. Massa do bloco menos a massa do bloco se anulam. Então, eu vou ter que a massa da água vezes a gravidade menos a tração. Tá certo? Então, eu vou ter massa de água vezes a gravidade menos a tração. Então, ó, na primeira e a segunda situação, eu tinha, aqui no caso, ó, massa de água e gravidade vezes a gravidade, primeira situação, que era igual exatamente à segunda, que é massa de água vezes a gravidade. E ambas, né, que são iguais, elas são maiores que a terceira, que é a massa de água vezes a gravidade menos a tração. Ou seja, eu tenho um cara aqui diminuindo, por isso que ele é menor que os dois. Portanto, a gente vai ter ali, no caso, a letra C. Ó, peso de A é igual ao peso de B, massa vezes gravidade. E ambos são maiores aí que o peso de C, porque ele tem um desconto aqui da tração devido à corda aqui, ó, essa cordinha aqui, ó, que segura o bloco para ele ficar totalmente submerso. Beleza, pessoal? Uma questão aí tranquila, poderia ter causado confusão em alguns alunos, mas ela também não é muito difícil, é uma questão tranquila, não é mesmo? Então, pessoal, a gente fica por aqui hoje, vimos aí mais uma questão aí do PISM da UFJF. Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui no vídeo, deixe o seu like aí, ou dislike se você não gostou, tá certo? Faz parte também. E a gente se vê numa próxima questão aí, pessoal. Então, até a próxima. Tchau!